Olá, a aula de hoje é sobre continuidade de funções de várias variáveis. Como a gente vai ver, a definição que a gente tem é inteiramente análoga ao caso de funções de uma variável real e todas as consequências que a gente vai tirar daí vão ser análogas também, certo? A gente vai ter uma ligeira diferençazinha ou uma ligeira particularidade para o caso de funções de várias variáveis e a gente vai discutir isso logo logo. Então, a definição dado uma função f definida num subconjunto aqui aberto U do Rn, essa função é dita contínua no ponto A se a gente tem o limite, repare então que aqui a gente tem um limite com x convergindo a de f de x, então existe esse limite é igual ao valor da função no ponto. Então a função tem que estar definida no ponto A, e à medida que o x se aproxima de A, o valor da função tem que ser igual ao valor da função no ponto. Né? O valor do limite é igual ao valor da função no ponto. Isso daqui, reparem que é inteiramente análogo ao que a gente diz lá para funções reais. E a gente aqui também tem a continuidade de funções usuais, como a função exponencial, a função logaritmo, a função exponencial, por exemplo, de x mais y é uma função que vai ser contínua. Função logaritmo. A ln de x, você já sabe que é contínua. A ln de xy, por exemplo, também vai ser contínua, assim sucessivamente. As funções seno, cosseno, tangente no domínio de definição e todos os polinômios. Porque os polinômios a gente até já discutiu na aula que a gente teve sobre limites, que sempre que a gente considerar tiver um polinômio, o limite, por exemplo, com par xy se aproximando no par de coordenadas x0 e y0 de um polinômio de coordenadas x e y, o valor desse limite é o polinômio avaliado nessas coordenadas x0 e y0. Dada a continuidade das funções exponencial, logaritmo, seno, cosseno, a gente tem também coisa similar, certo? Se a gente tiver um ponto xy se aproximando do ponto x0 e y0, a função exponencial, o e elevado a qualquer coisa que dependa de x e y, vai ser o valor dessa função avaliado em x0 e y0. Algo similar para seno, cosseno, tangente, logaritmo e assim sucessivamente. Eu vou colocando aqui como seno dependendo dessas duas variáveis, vai ser o valor da função substituindo aí o x0 e y0. Reparem que isso daqui é um abuso de notação, certo? Como se a função exponencial estivesse sendo função desse par e a função sendo função desse par. Mas aí exemplos para a gente são, por exemplo, limite com par x0 xy se aproximando do par 1 menos 1 do polinômio aqui x ao cubo mais 4xy ao quadrado menos y ao quadrado. Para avaliar o limite que a gente está considerando aqui, basta substituir x e y por 1 e menos 1. Então, o x a gente substitui por 1, dá 1 ao cubo, mais 4 vezes 1 vezes menos 1 ao quadrado menos menos 1 ao quadrado. O resultado dando 4. Aqui para a função exponencial, um exemplo seria considerar o limite com o par xy se aproximando, digamos, do par 2, 1, da função exponencial de x ao quadrado menos 2y. E isso daria para a gente simplesmente o valor de e elevado a, substituindo aqui o x por 2, fica 2 ao quadrado, menos 2 vezes o valor de y por 1, fica 1
Isso daqui vai ser 2 ao quadrado, 4 menos 2 dá 2, então é e ao quadrado. No caso aqui da função seno, um exemplo seria considerar o par xy se aproximando do par 1, 2 na função seno de x mais y, e o resultado seria simplesmente o seno de, substituindo x por 1 dá 1, o y substituindo por 2 é 2, seno de 1 mais 2 é o seno de 3. Então, esses daqui são alguns exemplos básicos de como a gente faz uso da continuidade das funções polinomiais, função exponencial, função seno, no cálculo de limites. Dada a definição aqui inteiramente análoga que a gente tinha com o caso de funções reais, as propriedades que a gente obtém também são inteiramente análogas, certo? Se a gente tiver duas funções contínuas num dado ponto U do domínio de ambas, então também são contínuos no mesmo ponto a soma das duas funções, o produto das duas funções, o produto de qualquer uma delas por uma constante real e até mesmo o quociente das duas, desde que o denominador no ponto A seja diferente de zero. Essas são as mesmas propriedades que a gente tinha lá para o caso de funções reais. E a gente obtém essas propriedades aqui por demonstração de maneira inteiramente análoga ao que é feito. As demonstrações são feitas para funções reais. E aí a gente discutiu já, então, continuidade da função exponencial, funções polinomiais, seno, cosseno e assim por diante. Então, por exemplo, a gente poderia justificar aqui, utilizando essa soma, a continuidade da função e elevado a x ao quadrado menos y mais o seno de xy. Vai ser uma função contínua em todos os pontos, uma vez que a função exponencial é contínua em todos os pontos, a seno é contínua em todos os pontos, a soma das duas vai ser também. Olhando aqui para o produto de f vezes g, a gente pode considerar então que o produto de elevado a x2 menos y vezes o seno de xy vai ser também uma função contínua pelas mesmas justificativas, que a função 3 vezes e elevado a x ao quadrado menos y vai ser também contínua em todo ponto pela mesma justificativa. E, nesse caso daqui, a gente poderia ter, por exemplo, a continuidade da função seno de xy dividido por e elevado a x ao quadrado menos y em todos os pontos reais, porque nesse caso o denominador é sempre diferente de zero. Mais a função e elevado a x ao quadrado menos y dividido pelo seno de xy vai ser contínua apenas nos pontos em que o seno desse produto xy é diferente de zero, ok? Então, ficar atento para isso, mas no usual, soma de funções contínuas é contínua, multiplicação de funções contínuas é contínua, multiplicação de uma função contínua por uma constante é contínua e quociente de duas funções contínuas é contínua desde que o denominador seja diferente de zero. Então, nos pontos onde o denominador não vale zero, a função é contínua, e onde vale zero, a gente tem que investigar se a função efetivamente é contínua ou não. Geralmente, os problemas envolvendo continuidade de funções de várias variáveis que vai ser exigido de vocês são justamente para avaliar situações em que a gente tem uma função em que o denominador, um quociente de duas funções contínuas em que o denominador se anula em algum ponto, o numerador também se anula no mesmo ponto, e aí surge aquela dúvida a respeito do limite da função naquele ponto e se a função pode ou não ser feita contínua ali. Então, exemplos que a gente pode resolver a respeito disso são, por exemplo, essa função aqui. Em todos os pontos diferentes da origem, o denominador é diferente de zero. E tanto o numerador como o denominador são polinômios, então a gente já tira que essa função aqui,
que é o quociente de duas funções contínuas, é contínua fora da origem. Que fora da origem, o denominador é diferente de zero e a gente tem um quociente de duas funções que são contínuas. Então, essa função é contínua para o par xy diferente do 0, 0. E quando é na origem, essa função pode ou não pode ser definida de maneira a ser contínua na origem. E aí, esse caso daqui, a gente pode justificar que o limite, quando o par xy tende à origem de x² y sobre x2 mais y2 efetivamente vale zero. Essa conclusão aqui a gente pode chegar fazendo a seguinte argumentação. A gente observa que isso daqui pode ser escrito como y vezes o quociente entre x2 sobre x2 mais y2, e esse quociente aqui é sempre menor ou igual do que 1 e maior ou igual do que 0. Então, esse quociente aqui é limitado, sendo limitado e multiplicado por uma função que está indo para zero, como a gente viu lá na aula sobre limites, esse limite daqui vai dar para a gente zero, porque é o produto de uma função limitada por uma que converge a zero, ok? Que tem um limite igual a zero, né? Então, isso daqui é uma função que tem um limite bem definido na origem, e aí, desde que essa função seja definida como zero na origem, a gente tem que ela efetivamente pode ser feita contínua lá. Então, a função f acima é contínua na origem se o valor da função na origem for zero. Okay? Então, essa daqui é a conclusão que a gente pode chegar para essa função. Mas nem toda função satisfaz isso. Esse daqui é um caso que a gente pode investigar, por exemplo, certo? Como a gente já viu lá na aula de limites, para justificar a inexistência de um limite, a gente tenta se aproximar de um ponto por vários caminhos diferentes. Aqui, se o x for diferente da origem de novo, se o par xy, né, se o ponto em que a gente está avaliando a função for diferente da origem, a gente tem aqui o quociente de dois polinômios. Os polinômios são contínuos e então a gente vai ter aqui o quociente de duas funções contínuas, a função f é contínua. Né? Observem que em todos os pontos diferentes da origem, o denominador é diferente de zero. E o que acontece na origem? O que é que acontece na origem? A gente pode fazer a seguinte investigação, olhar por dois caminhos. Vamos se aproximar da origem ao longo do eixo OX, no caminho, o eixo das abscissas. O eixo das abscissas corresponde à segunda coordenada y ser feita a zero. Ao longo desse caminho, o limite que a gente está considerando é de pares na forma x0, se aproximando da origem 0, 0. Nesse caso, a função, quando y vale 0, o numerador vai valer 0, que é x vezes 0, e o denominador vai valer x², que é diferente de 0, mais 0². 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, isso aqui é o quociente de uma função constante valendo 0. O limite existe e vale 0. O segundo caminho, a gente pode escolher como sendo o eixo das ordenadas, em que a gente faz o x igual a 0. Nesse caso aqui, o limite é de pontos na forma 0y se aproximando, né, da origem, que é o ponto de coordenada 0, 0. E aí, de maneira inteiramente análoga, a gente vai ter o quociente de 0
por algo diferente de zero, que vai ser a função constante igual a zero, e o limite vai existir e vai dar zero. Isso pode dar a impressão, como a gente obteve dois limites aqui iguais, que vai existir o limite dessa função e vai ser zero. Mas isso na realidade não é verdade. E a gente pode averiguar isso olhando outros caminhos de aproximação que não só essas duas retas. Vamos olhar, por exemplo, para a reta em que x e y são iguais. Então, olhar aqui um terceiro caminho de aproximação à origem. A reta x igual a y. Nesse caso, a gente está olhando para o limite em que os pontos são da forma xx se aproximando da origem, e a função aqui, se a gente substituir o y por x, ela assume a forma x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais x ao quadrado. Repare que o denominador tem duas vezes exatamente a mesma coisa do que tem no numerador. E isso, então, é o limite com o par xx indo para 0, 0 da função constante igual a 1 meio, e isso daqui vai dar para a gente o limite 1 meio, que é distinto. Reparem só, o limite aqui nesse terceiro caminho é distinto do limite que a gente obteve aqui no segundo caminho e no primeiro caminho. Foi 0 nos primeiros dois e 1 meio nesse terceiro. Reparem que basta existir dois caminhos com limites distintos para que o limite não exista, certo? Se o limite existir, não importa a forma de aproximação da gente à origem, o limite tem que ser o mesmo. Então, para a gente justificar que não existe, a gente precisa mostrar dois caminhos de aproximação ao ponto que dão limites distintos para a gente. E a gente achou dois aqui. Nos dois primeiros casos tinham dado limites iguais, a gente foi olhar o terceiro mostrou limite diferente, então não existe limite, e como não existe limite, com x e y se aproximando da origem dessa função aí f de x, y, a função f nem pode ser definida na origem de maneira que seja contínua. Okay? Então, a função f é descontínua. Na origem, ou melhor, ela não pode ser definida na origem de maneira a ser contínua, certo? Então, qualquer valor que a gente definir aqui como a função f assumindo na origem, vai dar para a gente que a função é descontínua nesse ponto, porque a gente não tem um limite bem definido para a função f na origem. Ok? Então, a aula de hoje era só isso. Tchau.